Olá, alunos de Fundamentos de Matemática. Eu sou a professora Ana Cristina e vou trabalhar com vocês nessa disciplina. Bom, nessa primeira parte da disciplina, a gente vai trabalhar com a lógica matemática. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre essa lógica, o que é raciocínio lógico. Vou fazer um exemplo aqui para a gente entender aonde que a gente vai querer chegar com essa lógica matemática. Tá? Vamos lá, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que é lógica. A lógica é um ramo da filosofia que cuida das regras do raciocínio. O raciocínio lógico ele é um processo de estruturação do pensamento de acordo com as normas da lógica. Então, a gente vai ver isso aqui, que permite chegar a uma determinada conclusão ou resolver um problema. Então, a gente vai estruturar o pensamento de acordo com algumas normas para chegar aí a uma conclusão, para resolver um problema. Então, geralmente a lógica é usada para se saber a verdade de uma sentença, a gente vai chamar de proposição aqui, por sua ligação com outras sentenças já admitidas como verdadeiras, num processo que chamamos de argumentação. Então, qual é a ideia? Eu tenho algumas sentenças, tenho algumas proposições que são verdadeiras e quero saber se uma outra que tem ligação com essas daí também é verdadeira, de acordo com essas, né? Se essas são verdadeiras, se aquela outra também é. Tá? Isso é um processo de argumentação. Então, é isso que a gente vai estudar, que a gente vai chegar nesse ponto aqui, o que é um argumento, ver se um argumento é válido, não é, tá? A gente vai devagar aí chegar nisso aqui, tá? Então, desse modo, é uma ferramenta útil para justificar, argumentar ou confirmar alguns raciocínios. Então, para ter uma ideia do que é essa argumentação, eu vou começar com uma brincadeira que é bastante conhecida aí nesse meio, tá? Então, se você já conhece, legal, é bacana, mas se você não conhece, quero que você preste bastante atenção em cada um dos passos que eu vou falar aqui para a gente tentar entender, tá? Não é simples, então não se preocupe se você achar muito complicado, porque aos poucos a gente vai destrinchando e ao final a gente vai conseguir entender bem direitinho o que está querendo dizer por trás disso tudo aqui, tá? Então, assim, imagine que você é um juiz, tá, num tribunal, e o advogado de defesa apresenta para você um determinado argumento, né, o argumento de defesa. De acordo com esse argumento que o advogado apresenta, você vai decidir se aquele réu é culpado ou se ele é inocente. Então, o que tem aqui nessa tela, o que está escrito aqui para a gente, é o argumento do advogado. Tá? Vamos ler esse argumento aqui. Então, o advogado está dizendo, se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Ou a faca não estava na gaveta, ou José da Silva viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, segue que José da Silva não viu a faca. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Mas todos sabemos que o martelo não estava no celeiro. Portanto, senhoras e senhores do júri, meu cliente é inocente. Bom, esse é o argumento que o advogado apresentou, e de acordo com esse argumento eu quero que vocês me digam, e aí? É inocente ou é culpado? Você consegue entender? Conseguiu seguir? Não, eu acho que não. Primeira vez que eu li, eu não consegui. Assim, sinceramente, né? Uma bagunça de martelo, de celeiro, de gaveta. Eu cheguei ao final, eu não sei se ele é culpado ou se é inocente. Eu não consegui entender. Mas olha só, eu vou separar esse argumento todo aqui em duas partes, tá? Então, eu vou colocar aqui, coloquei uma parte em azul e uma parte em vermelho. O que está escrito aqui é exatamente o que está escrito ali atrás, tá? Eu só separei em duas partes. Então, tudo isso que está em azul aqui, são fatos, tá? São fatos que o advogado coloca e que a gente vai assumir como verdadeiros. Então, é verdade quando ele diz, por exemplo, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. A gente vai admitir que tudo que ele está dizendo aqui é verdade, são fatos concretos. Tá? E de acordo com esses fatos, ele chega no que está em vermelho aqui. Ele chega nessa conclusão, tá? O que está em vermelho, que eu vou chamar de conclusão. Bom, ainda, né? Eu só separei em duas partes aqui, mas ainda está bastante confuso. O que eu vou fazer agora é separar cada uma das frases que aparece aqui. Então, a primeira frase, né? Até a gaveta aqui, depois a outra frase. Então, cada frase aqui, separei, tá? Só não coloquei aquela conclusão lá que está em vermelho, porque a gente tem que analisar agora esses fatos.
aquela conclusão que eu quero saber se é verdadeira ou falsa. Tá? Então, eu quero saber se o cliente lá ele é inocente ou é culpado. Isso eu quero saber se é verdade ou não, se ele é inocente. Isso tudo que está aqui é o que a gente chama aqui de premissas, tá? Mas não se preocupe com o nome que a gente vai ver mais para frente. Mas tudo que está aqui é o que é verdadeiro, é o que o advogado lá, né, constatou, está tudo provado, então tudo isso daqui é verdadeiro. E de acordo com isso aqui eu quero saber sobre aquela conclusão. Vamos analisar cada uma dessas frases agora. Tá? Eu vou começar de baixo para cima, tá? Só pela ordem que foi escrito esse texto. Poderia essas frases estarem escritas em ordem diferente que não ia mudar, tá? Porque são fatos, então tanto faz a ordem que foram apresentados aqui. Mas nessa ordem que foi apresentada, eu vou de baixo para cima, para a gente chegar à conclusão, tá bom? Então não se preocupe que a ordem poderia estar trocada, não tem problema nenhum. Não é sempre que vai ser assim, de baixo para cima. Vamos começar por essa última. Vamos entender o que está dizendo cada uma dessas frases. Então, nessa última diz assim, ó, mas todos sabemos que o martelo não estava no celeiro. Opa, isso eu consegui entender. A gente sabe que o martelo não estava no celeiro. Então, isso é um fato verdadeiro, tá? Então, a frase de cima. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Agora ficou um pouco mais complicado. Essa aqui é bem complicadinha. Ó. Ele está dizendo que se acontece alguma coisa aqui, então acontecem outras duas. Tá? Não importa o que é. Ele está dizendo assim, se acontece isso daqui, então, necessariamente, tem que acontecer essas duas outras coisas. Tá? É isso que ele está dizendo. Só que, o que acontece? A gente sabe que o martelo não estava no celeiro. E aqui ele está dizendo, ó, o martelo estava no celeiro. Então, eu sei que uma dessas duas coisas que ele está dizendo que deveriam acontecer não acontece. Tá? Essa segunda aqui não acontece. Se não acontece essa segunda, é porque o que ele está dizendo aqui em cima ó, não pode ter acontecido. Porque ele fala assim, ó, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então acontecia essas duas coisas. Mas como não acontece isso, então a faca não estava lá no dia 10 de outubro. Então, temos mais uma conclusão aqui, ó. A faca não estava lá no dia 10 de outubro, tá? Então, já sabemos mais alguma coisa. A faca não estava lá no dia 10 de outubro. Vamos para de cima, vamos ver se a gente consegue chegar a mais conclusões aqui. Já sabemos que o martelo não estava no celeiro, já sabemos que a faca não estava lá no dia 10 de outubro, não importa onde seja lá, né? Importa que não estava e pronto, né? E vamos aqui mais para cima, ó. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, opa, eu sei que isso aqui é verdade, ó, a faca não estava lá no dia 10 de outubro. E ele diz assim, ó, se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, segue que José da Silva não viu a faca. Opa, então é verdade isso aqui, ó. José da Silva não viu a faca, porque a faca não estava lá no dia 10 de outubro. Tá? Então sabemos mais uma coisa, José da Silva não viu a faca. Vamos para o próximo aqui, ó. Ou a faca não estava na gaveta, ou José da Silva viu a faca. Então tem um ou aqui, ó. Ou acontece isso, ou acontece isso. Mas essa segunda aqui, ó, a gente sabe que não acontece, né? José da Silva não viu a faca. Então, o que é verdadeiro? Essa primeira aqui, ó. A faca não estava na gaveta. Então, eu sei que José da Silva não viu a faca, então eu sei que a faca não estava na gaveta, porque ele diz ou acontece isso ou acontece isso. Essa não acontece, então essa acontece. A faca não estava na gaveta, então sabemos isso. Por último, ó, se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Opa, a faca não estava na gaveta, então meu cliente não é culpado, tá bom? Então a gente conseguiu aqui, né, em cada passo, vendo o que acontece, tirando conclusões uma da outra, uma da outra, uma da outra, para chegar que de fato o cliente não é culpado. A faca não estava na gaveta, então o cliente não é culpado. Então a gente chegou à seguinte conclusão: senhoras e senhores do júri, o cliente é inocente, tá? De acordo com esse argumento, considerando que todos esses fatos aqui são verdadeiros, a gente consegue concluir que o cliente é inocente. Tá? Então, isso que é um argumento, tá? Isso que a gente vai aprender a trabalhar. Então, eu quero que você não se preocupe se foi, assim, difícil, se você não conseguiu entender por que uma coisa é verdadeira, a outra não é.
tá? Não se preocupe, porque a gente vai trabalhar cada uma dessas operações que aparecem aqui, tá? Não quero entrar muito em detalhes agora, mas a gente vai conseguir, quando chegar lá na frente, a gente vai conseguir entender cada um desses passos, tá? Por que a gente consegue concluir isso daqui? Isso é um argumento, ok? Bom, para finalizar aqui, ó, um raciocínio lógico, ele requer consciência e capacidade de organização do pensamento. Então, a gente fez ali toda uma organização, né? A gente foi passo a passo ali, fazendo um processo para conseguir chegar àquela conclusão. É possível resolver problemas usando o raciocínio lógico. No entanto, ele não pode ser ensinado diretamente. Mas pode ser desenvolvido por meio da resolução de problemas, jogos de estratégia, entre outros, que contribuem para a evolução de algumas habilidades mentais. Então, olha só, eu vou aqui nessa disciplina ensinar algumas regras, tá? Vou ensinar as regras do raciocínio. Só que o raciocínio lógico em si eu não posso ensinar para vocês. Isso é uma coisa que cada um desenvolve, tá? Desde criança. Então, olha só, desde pequenininho, quando a gente está brincando com aquelas brinquedinhos que tem que encaixar peça de acordo com a forma, de acordo com a cor, quando a gente brinca de quebra-cabeça, né? Desde lá da infância, a gente está desenvolvendo o raciocínio lógico. É um processo que vem desde lá da infância. Acontece que algumas crianças conseguem desenvolver mais e outras menos, de acordo com o seu meio. Então, tem muitos estudos que mostram que crianças privadas, né, de convívio, de brincadeiras, de brinquedos, né, crianças que vivem, né, numa realidade muito difícil, o raciocínio lógico é muito menos desenvolvido do que crianças que brincam com esse tipo de brinquedo, né, enfim, tem muitos estudos que mostram que tem uma diferença muito gritante aí entre um tipo de meio e outro, tá? Para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Mas e aí, o que acontece se eu não tive, né, todo esse desenvolvimento, né? Se eu fui um pouco privada disso tudo? Bom, eu posso agora, adulta, também brincar, né? Brincar, tem muitos passatempos que ajudam nesse desenvolvimento do raciocínio lógico. Apresento aqui, por exemplo, o Sudoku, né? O Sudoku, não sei. É um joguinho, né? Que você tem que colocar ali os números de 1 até 9, enfim, não pode se repetir os números, e nem na linha, nem na coluna, nem dentro de um quadrado. Então, quem conhece, quem já brincou aí, sabe que você tem que ficar pensando muito, né? Olhando uma linha, olhando outra coluna, e vai aqui, vai ali. Então, essa é uma forma de desenvolver raciocínio lógico. E tem muitos outros, né? Você procurar na internet lá, passatempo, raciocínio lógico. Aparece 1 milhão de brincadeiras que dá para fazer e que ajudam muito a desenvolver o raciocínio lógico. Eu vou deixar aqui um caderno de atividades desenvolvido por alunos do mestrado da PUC de Minas, que eles fizeram atividades para alunos do ensino médio, tá? Atividades de raciocínio lógico para alunos do ensino médio. Então, vocês podem acessar, né? Vocês já passaram pelo ensino médio, vocês podem acessar, e lá tem várias atividades para fazer, para ajudar aí nesse desenvolvimento do raciocínio lógico. Mas eles utilizam, ali no comecinho não, mas logo adiante, eles utilizam muitos conceitos que nós vamos usar aqui nessa disciplina. Então, você pode já conhecer, quem já teve no ensino médio alguma coisa de raciocínio lógico já pode conhecer, mas pode ser que você nunca tenha visto. Mas ali, de acordo com as atividades, você consegue ir fazendo, consegue ir crescendo e vai ajudar muito aí no desenvolvimento do raciocínio lógico. E você já vai estar estudando para essa disciplina, né? Porque lá tem os conceitos que nós vamos estudar aqui. Eu vou deixar o link para vocês lá no Moodle, tá? Para quem quiser, tá? É opcional, claro, não é uma atividade valendo nota, nada, é opcional aí para você brincar um pouquinho, né, com esse raciocínio lógico, tá? Bom, gente, por hoje, por esse vídeo é isso, tá? Nos encontramos aí no próximo vídeo. Até mais!